Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Estamos de volta para mais uma emissão do programa que o informa, educa, sensibiliza e empodera enquanto consumidor. Preparado para mais uma dose de notícias, dicas, casos e esclarecimentos? Então continua na nossa companhia e seja um consumidor consciente e responsável. No programa de hoje temos os seguintes temas: a informação jurídica, o direito da vizinhança e a árvore do vizinho. A ADECO responde a dúvida sobre a troca de produto por erro da escolha no momento da compra. Saiba como fazer a leitura do seu contador de eletricidade em EduBoaConta, a nova rúbrica da ADECO. Hoje apresentamos uma situação que ocorre em algumas vizinhanças. Imaginemos o caso em que o vizinho tem uma árvore no quintal cujas raízes e os ramos cresceram e invadiram a minha varanda. As folhas sujam a varanda diariamente. O que posso fazer? Qual o meu direito da vizinhança neste caso? Saiba a resposta em informação jurídica. Existem certas circunstâncias em que o vizinho, no seu quintal, tem uma árvore bastante grande, cujos ramos acabam por invadir a sua varanda. E inclusive as raízes também invadem a sua varanda. E isso acaba por criar constrangimentos. Os ramos soltam folhas, acabam por sujar a sua varanda, criam insetos, proliferação de insetos. Da mesma forma, as raízes invadem e podem eventualmente estragar a sua varanda. E é nesses casos que muitas vezes o cidadão pergunta: mas o que é que eu faço nesta situação? O que é que eu recomendo é que a primeira opção de resolução do problema é tentar falar com esse vizinho e recomendar que ele corte o ramo, e corte as raízes que estão a invadir a sua varanda. Porque isso é o que se chamam de direitos de vizinhança. No âmbito da vizinhança nós temos relações, nós temos conflitos, e isso tudo é resolvido no âmbito que no direito, no nosso ordenamento jurídico, chamamos de direitos de vizinhança. Mas se o vizinho não aceitar e achar que não tem de cortar porque a árvore é dele e ele faz o que quiser com a árvore, isso acaba por não ser o correto. E nestas situações, o que é que pode fazer é realmente cortar até o plano vertical da sua varanda, ou seja, até a parte onde o ramo invade a sua varanda, onde as raízes invadem a sua varanda, e cortar per si esses ramos e também essas raízes. Ou seja, o cidadão tem o direito de fazer isso a partir do momento que não se chega a uma conclusão com o vizinho sobre o corte dessas árvores para que ele faça isso. Então, tem sim esse direito. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Dezembro já nos espreita e a crise económica continua sem prognóstico de melhoria. Então, consumidor, do que está à espera para contatar a ADECO e agendar a sua sessão no Gabinete de Orientação Financeira? A consumidora Sueli Francês nos mostra como é fácil, grátis e para todos. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. Meu Deus, justo nessa altura, não sei o que é que me tem a fazer. Toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortada que me tive a pagar, e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar. Que os materiais de escola que os meninos lá comprar. Para um o que é que me está a fazer para resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023.
Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já estamos! Metido vai passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de que maneira que também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já nunca te consegui. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou-te para lá na Boa Vista. Tá direito, e vocês lá? Não está direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, vou ter que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que começou desses gabinetes de orientação financeira, vai para a dar-me organizar dinheiro, estou fazendo orçamento familiar, ganha assim muito dinheiro, que mais responsabilidade. Tenta poupar um bocadinho. A ser, mas então esse gabinete de orientação financeira é uma grande ajuda. Eu devia fazer um encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinho assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, isto é fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá para poupar. Eu vou poder associar e pagar aquele sem escudo para mês. Então também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, que a família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no gabinete de orientação financeira para um consumo mais sustentável. Uma consumidora comprou uma peça para o seu carro, mas quando foi levar a peça no mecânico para colocar no carro, essa não era exatamente a peça que o seu carro precisava. Então a consumidora dirigiu-se à loja para fazer a troca, porém o funcionário recusou-se a fazer a troca ou a devolver o dinheiro. O que fazer nesse caso? A ADECO responde. A consumidora dirigiu à loja para fazer a troca de um produto que não apresenta defeitos. Neste caso, a consumidora fez a compra numa loja física, onde não são obrigados a trocar os produtos que não possuem defeitos. Essa é uma dúvida recorrente entre boa parte dos consumidores, que muitas vezes, por desconhecer as limitações dos seus direitos, acabam pensando que o fornecedor é obrigado a trocar um bem comprado sem defeitos. Portanto, em Cabo Verde, a troca ou a devolução do produto sem que este apresente defeitos fica-se dependendo da política interna do próprio estabelecimento comercial onde o consumidor adquiriu o produto. Observe que não existe motivação lógica para obrigar o fornecedor a trocar o produto comprado sem nenhum defeito, somente porque o consumidor, no momento de decidir levá-lo, não foi capaz de fazer uma boa avaliação. No momento da compra, o consumidor pode pedir informações sobre a política de troca da loja e que devem ser apresentadas de forma clara ao consumidor. O consumidor pode levar uma amostra do produto que vai comprar, fazer uma boa avaliação e pedir informações sobre o produto para evitar conflitos de consumo. Uma vez que o consumidor teve a oportunidade de escolha, temos que viver procurando saber quais são as nossas responsabilidades, porque é do cumprimento dos nossos deveres que advêm nossos direitos. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto,
promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeira. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Temos rúbrica nova no programa. Estreamos o Edboconta, com o engenheiro Marco Cruz, que a cada episódio vai nos falar de temas relacionados com o consumo de eletricidade, água, gás, eficiência energética, entre outros. Hoje vamos aprender como fazer a leitura correta do contador de eletricidade, uma questão que afeta diretamente o bolso e, por isso, Edboconta. A eletricidade constitui um dos principais custos mensais do orçamento familiar. O contador de eletricidade é um instrumento central na medição do consumo e faturação pela empresa de eletricidade deste bem essencial. No entanto, saber como é feito a leitura e o registro do consumo pelo consumidor pode ser muito útil no controle do seu gasto com eletricidade. Neste primeiro episódio de Boconta, iremos entender como se faz a leitura e medição do consumo de eletricidade no contador. O contador é um instrumento que registra a eletricidade que vai sendo consumida numa casa e situa-se na entrada da instalação elétrica da residência. Para a medição, dispõe de um mecanismo que faz a contagem de eletricidade consumida e o apresenta numa forma numérica, seguida de uma unidade de medida, o kWh. Portanto, todo contador de eletricidade tem um número que vai crescendo à medida que consumimos eletricidade. O contador do exemplo apresenta um valor de contagem de 12.345 kWh. Note que no momento do registro não se consideram os números decimais ou depois da vírgula ou ponto. Neste caso, o número 6 e 7 são desprezados. Neste outro contador, a leitura é de 54.005 kWh. Novamente, não se considera o último número assinalado a vermelho para o registro. Algumas observações. Alguns contadores, principalmente os digitais, podem apresentar vários valores, mas só um é que realmente importa. Como saber qual o certo para a leitura nestes casos? Simples. Pegue a sua última fatura de eletricidade e veja o número que aparece no retângulo onde diz leitura kWh. No caso desta fatura, o número apresentado é 43.074 kWh. Então, o contador deverá estar marcando um número próximo, mas maior que este, por exemplo, 43.150 ou um pouco maior. Como sabemos quanto de eletricidade estamos consumindo? Para isso, basta fazer duas leituras em dois momentos distintos e subtrair os números. Vamos contar quanta eletricidade consumimos de um dia para o outro. Faça uma leitura do contador hoje e registre. Amanhã, à mesma hora, faça outra leitura. Esta segunda leitura é um pouco maior que o anterior. Faça a diferença entre esses dois valores e terá o valor que foi consumido. Não fazer-se conta. Imagine que a primeira leitura seja de 3.010. No dia seguinte, fará uma segunda leitura que seja de 3.016. A diferença será de 6 kWh. Ou seja, em 24 horas foi consumido 6 kWh. Se considerarmos que a tarifa é de 39 escudos, então multiplicamos o consumo pela tarifa. Boa conta de ficar 6 vezes 39 igual a 234 escudos gastos em 24 horas.
Se seguir todos os episódios da rúbrica Edboconta, com certeza terá um maior conhecimento e controle das suas faturas de serviços essenciais. E consumidor empoderado é aquele que, além de conhecer os seus direitos, sabe que, ao associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de apenas 100 escudo mensal, fortalece a causa, porque juntos somos mais fortes. O programa de hoje fica por aqui, mas a ADECO está sempre disponível através dos nossos contatos em rodapé. Siga o nosso trabalho em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, à mesma hora, em defesa do consumidor.